Amados e amadas estudantes da luz, espero que você se encontre bem, esteja na paz, no coração tranquilo. Aqui é a Carol Diamond, eu estou fazendo com você a leitura do livro de ouro de Saint-Germain. Hoje a gente entra no capítulo 25, Dia do Meshiach. Vamos lá? Este dia, como representação do nascimento da atividade messiânica nos seres humanos, sempre nos parece belíssimo pela consciência que transmite à humanidade e aos estudantes que já se tornaram cientes do que o uso da presença Eu Sou significa para eles, ao colocarem em movimento o amor e a inteligência sob suas ordens, de acordo com o uso que queiram dar a esse poder ilimitado. Perguntastes, como muitos outros, como se alcança a consciência messiânica? O primeiro passo poderoso apoia-se no reconhecimento da grande presença Eu Sou, Deus Criador vivendo dentro de nós. O segundo passo está no uso da presença Eu Sou, porque quando dizeis Eu Sou, com o conhecimento do que isso quer dizer, tereis entrado nesse mesmo momento na consciência messiânica. Isto não significa que imediatamente expressareis a plenitude da consciência messiânica. Porque, primeiro, devereis saber aonde ides e o que desejais fazer, antes que possais aprimorá-la. Todos os que ascenderam seguiram o mesmo caminho e usaram, identicamente, a mesma aplicação, porque todos os caminhos levam ao grande sol central, a divindade. Nosso amado Mestre Yeshua levou a termo uma das maiores bênçãos para a humanidade, não somente dando o exemplo desde seu nascimento até alcançar a ascensão, mas também doando-se ele mesmo à humanidade, deixando o registro eterno que permanece radiante. Os que ainda não ascensionaram não avaliam o seu significado, um farol eterno que guia em direção à luz. Com o exemplo da ascensão, Yeshua estabeleceu definitivamente não só o que poderia fazer, mas também o que deve eventualmente ser feito. Grandes foram as maravilhas que ele realizou. No entanto, nos fez uma promessa admirável. Podeis realizar coisas ainda maiores do que aquelas que já fiz. Muitas vezes os estudantes perguntam-se que coisas poderão realizar e que sejam maiores do que aquelas feitas por Yeshua, porém, ele nos disse que realizou somente alguns dos muitos serviços universais que se pode dar à humanidade. Para nós, este dia simboliza o começo consciente da mais maravilhosa de todas as vitórias, a ascensão. No momento em que o indivíduo se torna consciente desta verdade, o processo de sua própria ascensão começa e o processo de sua própria ascensão começa e levará mais ou menos tempo, de acordo com a plenitude de sua compreensão desta verdade. Minha experiência pessoal foi que, quando eu percebi que isso significava e comecei a usar a presença Eu Sou, notei, depois de curto período, que estava fora do tempo e do espaço, e que cada dia que se passava, à medida que penetrava mais nessa expansão de consciência, todas as coisas que desejava estavam dentro de meu alcance. E note-se bem, justamente dentro de meu poder individual governante, com isto veio-me a consciência de que o amor divino é a poderosa força coesiva dentro de todas as coisas unidas em seu lugar, que este amor divino dentro de mim, o qual havia começado a compreender, tornava-se um imã invencível que atraía tudo o que pudesse desejar. Esta simples verdade tão poderosa é uma das que chegam primeiro ao estudante e fazem com que ele compreenda que pode transcender todas as limitações aparentes ao seu redor, e depois verifica estar realmente se sobrepondo a elas, uma a uma. Depois vem o grande impulso e a provisão abundante deste poderoso eu interno, que contém a substância de tudo o que o coração pode desejar dentro de seu próprio abraço. E notai bem que vossa habilidade e autoridade em qualificar e moldar esta substância é o que faz com que ela tome a forma do que necessitais, seja isto paz, amor, ouro ou iluminação. Eu vos digo, amados estudantes, despertai vossa autoridade, vosso direito, vossa habilidade, consciente ao aplicar esta grande lei, a vossa perfeita saúde, juventude eterna e beleza, as riquezas de Deus Criador, a glorificação de vossa mente e corpo, e depois a ascender ao domínio elevado em direção à vossa eterna liberdade. Depois de compreenderdes passo a passo que estáis obtendo a vitória, ireis esquecendo toda essa condição externa que surge ao vosso redor
e gozareis o sentimento glorioso de estar entregue no grande abraço dessa poderosa presença do Mestre interno, que está acima do tempo e do espaço. Vós sois Senhor e tendes domínio sobre vossa vida e sobre vosso mundo no momento em que reconheceis que essa energia, poder e inteligência que estáis usando é a poderosa presença Eu Sou. Quão felizes são essas individualidades sobre a Terra quando se tornam conscientes, deveras conscientes dessa verdade. Yeshua disse: Conhece a verdade e ela te fará livre. Esta é uma das máximas mais poderosas dessa verdade. Aplicai-a, meus queridos, com toda determinação, deixando fora de vossa mente toda a incerteza, e subireis firmemente essa escada da vitória magnífica. E quando voltardes e contemplardes cada degrau ganho, mais e mais brilhará este esplendor. E então vos perguntareis: como pude por tanto tempo caminhar nas trevas quando sobre mim estava a poderosa chama da vida, pronta para consumir instantaneamente toda a minha criação infeliz e ignorante? E eu vos digo, amados e amadas meus, não tereis que esperar indefinidamente, estando no conhecimento desta poderosa presença. Ponde vossos braços ao redor dela, com toda a adoração que possais, e ela vos levará rapidamente acima de todas as limitações aparentes, vestindo-vos com esta inconsútil roupagem de cristal esplendorosa e com essa luz radiante e mantendo-vos num cinturão de pedras preciosas que tendes direito de usar, e em vossa poderosa alma, o qual podeis dirigir sobre qualquer coisa, qualquer lugar e atrair para vós a revelação de seu interior. Esse, amado irmão e irmã, é o quadro da vitória que nós temos usado e alcançado. Sabemos que isso é o que podeis fazer sempre, porque nós fizemos. Nunca vos canseis da consciência de que eu sou a presença ascensionada, e quando disserdes isto, sabei que é a força automantida que emana, por meio da qual posso alcançar o domínio completo. Sinto-me muito feliz por estar de volta ao lar outra vez, pela alegria de vosso coração, ao ver todos os degraus da escada que já deixastes para trás, e por já terdes consciência plena de que podeis alcançar o maior de todos os presentes de Deus Criador, a plenitude dele próprio. Temos aqui agora um subtítulo. Fala Chahara. Chahara. É com muita alegria que vos dirijo também umas poucas palavras sobre os raios de luz e som para responder em pessoa às muitas chamadas dos corações a Chahara. Chahara. Tenho rido muito durante minhas visitas aos estudantes que tanto desejam que eu me torne visível. E, no entanto, nem alguns deles, ao mais leve rumor incomum, retêm a respiração, com medo que eu lhes apareça. É engraçado observar a atividade externa do eu almejar tanto uma coisa e, ao mesmo tempo, experimentar toda espécie de sensações aflitivas. Porém, amadas e amados meus, pelo menos confio que tenha uma aparência agradável, e, ao mesmo tempo, para a satisfação das queridas irmãs, trouxe comigo um ramo de rosas. Uma pergunta de Kashmira, e a resposta é: isso seria muito apropriado. Pergunta: por que não de vossa própria fabricação? E a resposta: sois apressado, eu não necessito comprá-las, como vós, porque tenho o privilégio de elaborar as minhas. Minha palavra a vós é para recomendar e insistir que continueis sendo essa maravilhosa e gloriosa presença de amor e boa vontade, não somente para conosco, mas também para convosco mesmos, já que isso forma uma perfeita condição onde a expansão da consciência avança em saltos gigantescos. Recomendo-vos para manterdes esse sentimento de certeza ao aceitar nossa presença e a consciência da habilidade para aplicar a lei da presença Eu Sou dentro de vós mesmos, porque ela está aumentando com grande velocidade. Não desanimeis em vossos chamados para o nosso aparecimento visível. Nosso ouvido funciona perfeitamente bem. Asseguro-vos que ainda há no vosso pedido alguma coisa que necessitais. Na chamada para a manifestação de uma coisa, há uma certa ação vibratória que o estudante necessita, que não pode ser explicada, exceto quando se vê através da ação interna.
Um outro subtítulo agora que é a América. Ó América, preciosa joia na coroa, diadema da terra, flor de sabedoria antiga e luz. Outra vez voltarás ao poder de teu florescimento pleno, malgrado todas as obstruções aparentes e das manifestações presentes que dizem o contrário. Dentro de tua alma poderosa, América, está o poder de te libertar da máscara que se aderiu a ti, a máscara do egoísmo e das criações da atividade externa da mente de seres humanos adormecidos. Assim, voltarás à plenitude da luz que é tua alma por direito de nascimento. Amados estudantes desta radiação, não importa qual seja a aparência na atividade externa, não deixeis que essa aparência encontre apoio em vossa consciência, nem tampouco as sugestões de outros no que se refere à América. Mantende-vos serenos em vosso domínio dado por Deus Criador, sabendo a verdade, vendo a América livre, governada pelo amor divino e pela justiça. A rede de força sinistra da Terra, que aparentemente envolveu a América, encontrará a espada da verdade e da luz que rasgará essa rede em todos os sentidos, transformando-a numa cruz de liberdade, de luz e justiça que não terá fim. O que de mais valor um indivíduo possa fazer em sua vida em relação às coisas que ele não pode contar é fechar os olhos à aparência delas, reconhecer e pôr em ação o poderoso poder da presença eu sou. Não vedes, amados estudantes, que é muito ridículo seguir aceitando a aparência que não desejais, através de sugestão ou de qualquer outro modo, seja ela nacional, estatal ou pessoal, que pareça ser inferior à perfeição, sabendo que tendes tão extraordinário privilégio de pôr em atividade a poderosa presença eu sou para corrigi-la? O hábito da humanidade foi sempre ver a imperfeição onde nós vemos perfeição. Agora, no reconhecimento da poderosa presença Eu Sou, aceitai plenamente sua perfeição cada hora do dia. Isto não quer dizer que trabalhareis sem interrupção. Porém, podeis, pelo menos em cada hora do estado de vigília, afirmar: Eu aceito a atividade plena de minha poderosa presença Eu Sou. Cada vez que afirmardes isto, estareis aumentando-a poderosamente na atividade exterior, visto já estardes usando essa energia. E então, por que não reconhecer todo o tempo quem e o que é aquela que estáis usando, dando-lhes assim o domínio que ela deseja manifestar-vos? Desta maneira, podereis pôr em movimento este poder invencível para a liberdade, proteção e bênçãos das Américas. Entretanto, não podeis nem imaginar a poderosa potência e o poder de ajuste que ela pode causar quando é posta conscientemente em movimento por uma ou mais pessoas que reconheçam seu poder invencível universal. Agora, deixai-me sugerir-vos que, em vez de escutar as lamentações constantes de toda classe de atividades destrutivas, deveis gravar que a poderosa presença Eu Sou as consome e requalifica toda essa energia em liberdade, proteção e perfeição para as Américas e o mundo inteiro. Como estímulo, desejo dizer-vos que todos esses seres humanos que começaram a causa desta situação presente não podiam prever que tudo isto sairia fora de seu controle, e por isto muitos deles perderam a habilidade externa de seguir mantendo-a. Assim, aqueles que usarem devidamente esta energia para atrair novamente a prosperidade para um bom uso ilimitado, verão as coisas seguirem seu curso e, em vez de uma prosperidade temporal, eles passarão rapidamente à prosperidade verdadeira. Agora, como em todo tempo de causa aparente, a paz virá à terra, a boa vontade ao homem, e a luz do Meshiach, que se expande nos corações dos indivíduos, penetrando na terra, atrairá a si o que é seu. Para vosso benefício, amados e amadas estudantes, eu vos peço que não discutais as coisas discordantes mais do que é necessário para compreenderdes uma situação. Depois, dai as costas completamente e nunca permitais que atraiam a vossa atenção outra vez, porque eu vos asseguro, aquilo que colocardes em vossa consciência encontrará expressão em vossa vida e mundo. Assim, pois, preenchei-a com a grande presença eu sou, que contém a poderosa realização de cada um de vossos desejos. Perdão. Contemplai essa perfeição, a perfeição plena de sua atividade, onde quer que seguis em vossa vida e vosso mundo. Não vos deixeis afetar ou perturbar pelas criações dos outros, aos quais não podeis ajudar
nenhum modo, exceto vendo a perfeição, sabendo que detrás de toda sombra aparente está a esplendorosa luz branca da presença eu sou. Esta, amados e amadas estudantes, é a saudação que vos deixo para esta estação do ano, para encerrar minha mãe e outros da hoste ascensionada, alguns que vós não conheceis, porém que vos conhecem, mandam-vos suas saudações de amor, paz, opulência e força, a fim de abençoar-vos no caminho da vitória final. Desejo dizer-vos algumas palavras à guisa de conclusão, para induzirdes os estudantes a reconhecerem que, quando eles dizem eu sou, para realizar qualquer coisa que desejam, não estão somente pondo em movimento a grande presença eu sou em ação para cumprir este mandato, mas também que têm de sentir profundamente que ela contém dentro de si o poder automantido, autoemanado e autoexpandido. Repetir é bom e muitas vezes é necessário para produzir uma convicção mais profunda no presente avanço dos estudantes, pois eles devem tornar-se mais conscientes de seu poder inato, inerente e autossustentado. Isso daria à consciência externa uma compreensão mais ampla do poder sustentador da grande presença, de modo que, ainda que a atividade exterior esteja ocupada em outros afazeres, a presença mande a descarga para qualquer realização uma vez a cada hora, sem interferir em nada com o trabalho do estudante. É um erro muito grande o do estudante que deixa registrar em sua mente a ideia absurda de que não tem tempo para essas coisas quando somente leva um momento para realizar poderosamente a atividade potente e invencível de sua presença eu sou, para a qual sua atenção necessite ser usada. Essa afirmação pode ser de grande ajuda. Eu sou a poderosa presença ordenando o tempo, todo o tempo, que eu necessite para a realização e aplicação desta poderosa verdade. Também, se muitas vezes durante o dia uma pessoa tome a consciência por alguns momentos de que eu sou a única inteligência e presença atuando, isto ajudará as coisas de um modo natural, de acordo com a necessidade. É muito fácil pôr a consciência em movimento quando não se está restringindo por nenhum sentido de limitação. Templos de luz. Eles são situados no cinturão etérico acima da atmosfera da Terra. A radiação emana deste cinturão para a Terra através de vossa atmosfera. O cinturão etérico ao redor da Terra é muito diferente do que está ao redor de Vênus. Vênus está dentro do cinturão etérico do Sol, enquanto a Terra está mais abaixo dele. Advertência: não deis reconhecimento a nada que seja uma ferramenta para a força sinistra. Simplesmente pensai que somente existe a presença eu sou, inteligência, luz e poder atuando. A vós não concerne nenhuma atividade pessoal de nenhuma espécie em nenhum momento. A atividade do estudante é ver a perfeição, senti-la e sê-la, não importa qual seja a aparência humana. Uau! Que capítulo! Mais um, né, minha gente? Bom, para as considerações, a primeira coisa é a gente compreender a atividade eu sou dentro de nós e eu sinto que Mestre Saint-Germain reforça isso bastante ao longo do livro. E aqui nesse capítulo, mais uma vez, ele vem dizendo, né, que mais do que repetir as palavras eu sou, é você sentir, trazer esse sentimento que é importante para essa manifestação da presença, né? A repetição, é como eu já disse em outros áudios nossos, ela vem como uma forma de reprogramação para que o nosso sistema possa receber esse novo comando e começar a atuar, a externalizar esse novo comando, essa nova programação, mas ela é a repetição vã, sem um sentimento, ela até pode se fixar no nosso sistema, mas ela, além de ser mais demorada, ela pode ficar muito mecânica. Então, o sentimento ele é muito importante. O primeiro passo poderoso para que a gente possa, né, ter essa consciência messiânica é o reconhecimento da grande presença eu sou, que essa grande presença está dentro de nós. Então, é um passo importantíssimo, é o primeiro, né, aquele passo que você já sabe, você tem essa consciência que você é o canal de transmissão dessa essência divina, dessa verdade maior, dessa presença eu sou. Você, como mente consciente, como um ser humano, você compreende que essa luz está dentro, que essa verdade,
essa essa luz divina, essa presença eu sou está dentro de você. E isso é uma compreensão que vai para além do nosso plano mental, né, ela vai para muito além, ela acredito que ela unifica todos os nossos corpos sutis ao corpo físico e a gente, eh, vai é uma compreensão diferente do que a gente está acostumado. Então, é preciso começar a internalizar isso, né, eu sou a grande presença, eu reconheço essa grande presença dentro de mim, eu reconheço essa grande presença dentro do meu irmão, da minha irmã, eu reconheço essa grande presença, eu sou num numa comida, num alimento que está na mesa, né, num chá que eu faço, porque a presença está em tudo. A presença se emana, né, em coisas para criar a vida que estamos vivendo. E isso é importante. O segundo passo é o uso da presença eu sou. Então, primeiro você reconhece que ela existe e depois você usa, né, esse reconhecimento, automaticamente traz para você o uso da presença eu sou, que é colocá-la em atividade. E, gente, eu volto a repetir, muito importante uma oração que eu tenho feito, que está aqui no livro, que está em um dos capítulos que eu já transmiti a mensagem, mas que fala, dando poder, o pleno poder à consciência a consciência eu sou, de se manifestar na minha vida. Essa é uma forma da gente acolher o ego, né, e deixar que ele seja apenas, eh, eu acredito assim, seria um motorista, né, onde a gente vai dando os comandos. Onde a essência divina vai dando os comandos. Eu acho que no outro exemplo eu até usei o ego como passageiro e a essência divina como a presença eu sou, a essência divina como o motorista. Mas na verdade, pensando aqui agora, eu até mudaria esse conceito, eu deixaria o ego ali como motorista e a minha consciência vai dizendo, a consciência eu sou é aquela passageira que fala: "Olha, agora é por aqui, ó, é esse o caminho que você vai pegar, né, é aqui que eu quero ir, é ali que a gente deve chegar". Então ela vai trazendo essas instruções para o ego, e é importante que a gente dê devolva a ela esse pleno poder. Então faça a oração, eu não lembro o capítulo, eu vou procurar aqui e deixo na descrição do vídeo, tá. Eh, Mestre Saint Germain fala que todos que seguiram esse caminho, né, da consciência messiânica alcançaram a a ascensão. E ele fala, né, que primeiro a gente tem que saber onde que vai, é ter um guia, ter um norte, né, saber o que eu quero, para onde eu vou, para que depois a gente vai aprimorando a consciência dentro de nós. Vamos lá, tem mais coisas aqui para a gente falar. O mestre Saint Germain traz aqui que ele notou que foi usando essa consciência, né, colocando ela em movimento, em prática, externalizando a presença eu sou, e foi percebendo assim que ele saía dessa dimensão, que ele saía do tempo e do espaço, né, dessa dimensão aqui da terceira dimensão. Ele alcançava aquela dimensão, que eu acredito que deve ser a quarta ou a quinta, né, não falou aqui, mas aquela dimensão onde o tempo e o espaço eles são meras referências, né, eles não são a condição de existência. Então ele ia alcançando essa consciência e ele ia percebendo que tudo o que ele desejava, né, todas as coisas que ele queria, que ele desejava para a vida dele, já estava ao alcance dele, estava dentro dele, né, estava dentro do seu alcance de poder manifestar. E tudo isso com a presença eu sou, a consciência do amor divino, a poderosa força coesiva que está dentro de todas as coisas, dentro do seu lugar. Este amor divino, que ele tinha começado a compreender, ele torna um imã. O amor é a força maior que a gente tem. E ele se torna um imã de atração. Vocês podem observar que todas essas pessoas que são muito expansivas, amorosamente, um amor eh, mais, mais puro, né? Mais limpo ali, de limitações. Essas pessoas elas têm muita facilidade de atrair as coisas parecem que chegam para elas assim, muito naturalmente. É aquela coisa de pensar e aquilo ali já está na frente da pessoa. E isso é muito importante, gente, porque quando a gente está na consciência do amor, a gente vai estar criando coisas boas, né, a gente não vai estar com aquela cocriação imediata de coisas,
dentro das nossas limitações humanas, coisas de competitividade, concorrência, até maldades mesmo, crueldades, porque senão seria muito simples, né. Se a gente cocriasse a partir de qualquer lugar que não fosse o amor, e passasse a trazer, a manifestar essa realidade externa com toda essa facilidade que a gente tem quando está no amor divino, eh, e isso a gente pensa comigo, né, estaríamos com a energia mal qualificada. Então, suponhamos que eu consiga manifestar dentro do meu alcance ali tudo que eu desejo, de forma irresponsável, sem ter uma lei maior como a lei do amor, né, como referência. Se eu estou num momento de raiva e estresse, por exemplo, no trânsito, onde eu fico com muita raiva de alguém que me fechou ali, eu falo: "Ai, tomara que bata esse carro". E a pessoa ali logo na frente, ela ia bater o carro, porque eu estou manifestando um pensamento com um sentimento muito forte, que é uma emoção muito, né, forte ali que culmina, e isso vai trazer a manifestação da realidade aquilo que eu desejo. Por isso, estar no amor divino é essencial para que a gente tenha essa rapidez de manifestação. Quando a gente está no amor divino, a gente tem a consciência de que tudo que existe é amor, a gente tem a consciência de que o outro também tem esse amor divino, o outro também é a presença eu sou, independente de o que ele está manifestando no seu mundo externo. A gente tem a consciência que no interno dele ele é o Deus, ele é o eu sou, a presença eu sou, assim como nós. E a gente consegue ter essa clareza, né, essa fineza interna de olhar e falar: "Tudo bem, esse carro me fechou, vai na paz, vai na luz". Então, assim, é preciso que a gente tenha, eh, leis, né, que nos, que nos orientem nessa cocriação. E a lei do amor é uma lei que nos preenche e vai trazer todo tipo de cocriação, de manifestação da realidade da forma mais elevada. Porque é uma lei que vem da fonte, que vem direto da fonte, que é o amor universal. Fez sentido para você isso? Me conta aqui que eu gosto muito de saber, tá? Eh, então a gente cocria o amor divino, ele atrai tudo que a gente deseja. A gente vira um imã quando a gente consegue manifestar através do amor divino. E para isso, é a gente sentindo essa presença dia após dia, deixando a presença, eh, deixando o ego ser o nosso motorista e a presença eu sou dar as instruções, ser aquela passageira que dá a instrução, né. Então a gente deixa o comando para ela. A provisão abundante do poderoso eu interno, ela tem a substância de tudo que o coração pode desejar. Então, dentro da gente tem a substância de cocriação, né, essa substância que eu acredito que é uma forma de linguagem de falar para que a gente possa compreender algumas coisas a gente não consegue compreender com a com a verdade, porque a gente tem as limitações e precisa usar palavras que a gente compreenda, né, esses que são códigos para a gente compreender. Então, obviamente, essa substância, não é algo palpável, físico, né, pelo menos eu penso que não. Quando a gente está aplicando eh, manifestando, né, essa presença interna, trazendo ela para a nossa realidade aqui limitada, a gente começa a transcender essa verdade que a gente está criando aqui, né. E o que eu sinto de dizer aqui é que a gente tem uma compreensão maior, assim, a gente transcende essas limitações, né. Mestre Saint-Germain fala que essas limitações a gente transpõe, transcende, né, essas aparentes limitações ao nosso redor. E a gente vai sobrepondo uma a uma. E isso às vezes, pode ser considerado como uma certa arrogância, porque, a gente começa a entender que muitas das coisas que estão sendo colocadas são formas de nos parar, né, de criar resistência, e você começa a não se importar muito e fica parecendo que a gente é arrogante ou é fria, né, tem uma frieza nas emoções, e quando é o contrário, a gente está ali compreendendo algo.
Mas isso, gente, também não deve ficar pra gente como eh, aquele sentimento de: "Ah, eu por isso eu sou melhor, ou eu sou maior, ou eu sou mais forte, eu sou mais resistente". Isso é só uma condição que nós, como estudantes, a gente está aprendendo a lidar, a entender e separar essas verdades, né, a verdade da ilusão. Isso não faz ninguém melhor, né. O próprio Saint-Germain, mestre Jesus, eles falam aqui no início, eles não são maiores que nós hierarquicamente, eles se colocam como os irmãos nossos, né, os mestres da humanidade que, para a gente, aqui a gente vê como algo tão grandioso, sem perceber que tudo é, né, tudo é grandioso. Estar aqui na vida é um milagre, o milagre da vida, né. Então eu penso isso, assim, a gente ter esse cuidado de olhar para isso que a gente está vendo como uma aparente limitação externa e usando a presença a gente perceber que a gente está se sobrepondo a isso, mas sem se deixar cair naquela arrogância, né, naquele achismo de ser melhor do que o outro, sabendo que todo mundo tem essa possibilidade, tem essa oportunidade, basta querer, né? Basta cada um receber o chamado, é no momento de cada um. É um li aqui esse livro de ouro é um livro de poder. Ele não vai se abrir a qualquer pessoa. A pessoa pode até ler às vezes, mas ela pode não entender nada, porque se ela não estiver preparada, ela vai só ler palavras, né. E se ela estiver preparada, se já for o momento dela, ela vai ler a essência, tá. Então eu vejo como isso, assim, cada um tem o seu momento, isso não faz ninguém melhor do que o outro, pelo contrário, quem está na frente está subindo a escada, né, está subindo degrau por degrau e está dando a mão para quem está vindo, para que consiga também subir esses degraus, né. Você tem domínio sobre a sua vida, sobre o seu mundo, no momento em que você reconhece essa energia, poder e inteligência que está usando, que é uma energia poderosíssima que é a presença eu sou, né. O mestre Jesus traz: "Conhece a verdade, ela vos libertará", e para mim essa frase é de uma força tamanha, porque somos aprisionados pelas nossas limitações e por aquilo que nos programaram. Gente, somos aprisionados. Isso para mim eu não tenho dúvida. Somos aprisionados pelo medo. O medo ele foi criado para que a gente para que nos tornássemos prisioneiros daqueles que detêm o grande conhecimento e o grande poder. Então a verdade é o que te liberta. E qual é essa verdade maior? A presença eu sou. Então conhece a verdade, conhece a si mesmo, conhece você, conhece o caminho do autoconhecimento é uma ferramenta poderosíssima para o nosso crescimento espiritual, para o reconhecimento do que a gente pode fazer sobre essa caminhada na Terra. Eu vou falar para vocês uma coisa. Essa semana eu passei por uma situação muito desafiadora. Eu acho que eu comentei no áudio retrasado que minha vovó, né, estava doente, estava dodói no CTI, em coma. Minha avó voltou, esteve bem por alguns dias, né? Chegou até a ir para o quarto, mas ela não. A caminhada dela já tinha eh, a missão já tinha sido cumprida e a caminhada dela se encerrou aqui nessa jornada, né. Uma dor muito profunda, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Uma dor muito profunda, a saudade, né, aquela vontade de ter a pessoa por perto, tudo isso, né. Mas olha, eu vou falar para vocês uma coisa sobre o medo. A minha avó tinha tanto medo, tanto medo, que ela tinha muito medo de tudo e ela tinha muito medo de morrer. Ela já estava com 91 anos e estava com muito medo de morrer. Mas eu lembro de uma vez que uma conversa que eu tive com a minha avó, que há alguns anos atrás, quando ela começou a manifestar o medo na vida dela, porque até então minha avó era uma mulher muito corajosa, muito à frente do tempo dela, mas depois ela começou a desenvolver um certo medo, essas crises, né, que a gente tem agora, que é a ansiedade, síndrome do pânico. Então ela começou a desenvolver isso. E um dia numa conversa, ela não foi bem, assim, taxativa nessa frase, mas ela me deu a entender que ela tinha muito medo de morrer e não ir para o céu, porque ela tinha medo de ter pecados. Olha como essa programação, essa condição que foi imposta, né, isso é um aprisionamento. Por quê?
Quando você começa a conhecer a verdade, a verdade é entender que nós somos Deus, que Deus está em nós, para mim, né? Essa verdade é uma das verdades. E quando você compreende que Deus, essa presença eu sou, é você em manifestação aqui na Terra, isso te liberta de uma forma assim impressionante, porque você entende então que nada que você manifesta na vida é algo que pode ser de totalmente ruim, né? Você, até que uma pessoa que faz uma maldade, falando aqui na lei das causalidades, essa pessoa tem uma causa lá atrás. E se a gente for olhar, mudar um pouquinho o nosso foco, o nosso modo de enxergar, a gente percebe que esse ato, ele até pode ser um ato de amor e compaixão. E assim, gente, isso é uma visão muito aberta, é uma mente muito expandida para a gente trazer essa compreensão. Ainda não falo desse lugar, mas eu falo de um pré-conhecimento, né? Que eu imagino que seja assim. Porque é muito difícil você olhar para uma pessoa que fez uma atrocidade, por exemplo, alguém que é uma pessoa que matou um ente querido seu. Né? É difícil olhar para aquela pessoa e entender que ali ela pode ter feito um ato de compaixão, mas só acompanhe o meu raciocínio, depois vocês me colocam aqui os seus pensamentos. A gente não sabe o que foi pré-estabelecido, pré-combinado e não sabe as causalidades que levaram aquele ato. E quando eu falo em ato de compaixão, isso pode ser até uma forma de libertar essa outra pessoa por várias coisas que ela pode ter feito em outra vida, em outra existência. E esse ser tem um conto que chama A Pequena Alma e o Sol, faz parte do livro Conversa com Deus, Conversando com Deus, não tenho certeza, do Neil Donald Walsh. E ele conta isso, né, que as almas, quando elas vêm para experimentar sentimentos de todos os tipos, e algumas têm que vir com essa missão de ser o algoz, né, de ser o vilão, de ser o bandido, para que quem é a pessoa que vai viver o papel da mocinha e do mocinho possam entender o que que é um perdão, o que que é uma compaixão, o que que é um sentimento. Então, nessa visão do Donald Walsh, eu gosto muito dessa visão, a gente consegue ter essa compreensão que Deus está em todo mundo. Ele não é privilégio meu a presença eu sou. Ela está em todos. Ela está no bandido, ela está no bonzinho, no mocinho, no ladrão. Ela está em todos. Em graus de manifestação, de vibração diferentes, obviamente, e às vezes, num sentido assim, numa linguagem aqui mais, como eu falo assim, mais daqui da Terra, né, para nossa compreensão, está dormindo. Às vezes está ali dormindo, esperando um grande despertar, né? Então, essa história ela leva a gente para várias compreensões, mas é importante a gente entender que a verdade nos liberta. E conhecer a verdade é conhecer a si mesmo, é conhecer a presença eu sou dentro de você. E, gente, eu vou ficar por aqui. Esse capítulo foi um capítulo maior. Depois a gente tem aqui, né, a fala de Chahara, que vem falando né, que ele até ri, porque a gente pede para se manifestar, mas quando se manifesta a gente tem medo. Isso me acontece muito. Eu falo muito sobre a espiritualidade, né, nos atendimentos que eu faço. Eu sinto que eu tenho uma comunicação com a espiritualidade, eu sinto a equipe de seres de luz que trabalham para fazer aquele trabalho, mas quando eu vejo um vulto, meu arrepio todo, eu fico um pouquinho assim, arredio, falo, ai meu Deus, será? Então, assim, a gente tem isso mesmo, né? Mas a própria Helene, acho que até, não sei se Chico Xavier tinha, mas eu lembro de alguém, eu acho que a Helene Biassi, que canalizou uma técnica, uma ferramenta que chama terapia multidimensional, assim, uma ferramenta maravilhosa, e ela tem conversa com seres de luz. Helene, desde sempre, desde novinha, desde criança, né, trabalhava em centro espírita. Mas ela fala que nunca viu um ser de luz assim na frente dela, que se vê ela não sabe, né? Assim, ela dá a entender que ela tem um medo também. Então, é normal, né? Talvez isso seja normal aqui por causa dessa programação também. Mas aí a gente parte para essa consciência de que tudo está em ordem no universo, mesmo diante do caos, tudo está em ordem. Mestre Saint-Germain fala um pouco da América. No início do livro, nos dos primeiros capítulos, ele dedica um capítulo, né, a falar que ele ia trabalhar
era o momento de trabalhar nas Américas, então por isso eu acredito que ele traz aqui, né, que a América está passando por um momento de transição, principalmente, eh, e que vai nos fazer enxergar novamente, né, essa, essa luz toda, né, das Américas. Então, ele fala: dentro de tua alma, poderosa América, está o poder de te libertar da máscara que se aderiu a ti, a máscara do egoísmo e das criações da atividade externa da mente dos seres humanos adormecidos. O áudio falhou um pouquinho aqui, minha voz também, mas tá tudo certo. Então é isso, né? A gente entender. Eu entendo aqui as Américas como a lei do pêndulo, né? A lei das polaridades do pêndulo. Então, em algum momento a América está aí, né, vista como esse egoísmo, mas está chegando o momento de ascensão das Américas. E Saint-Germain faz um posicionamento muito bonito. É, e ele fala aqui do cinturão etérico, que está acima da atmosfera da Terra, que vem uma irradiação que se emana desse cinturão. E ele fala, né, que somente existe a presença eu sou, que é inteligência, luz e poder atuando. E a você, estudante, a mim, não concerne nenhuma atividade pessoal de nenhuma espécie em nenhum momento. A atividade do estudante é ver a perfeição, senti-la e sê-la. Então a gente tem que, nós como estudantes, a gente tem que ver a perfeição do eu sou, sentir essa perfeição e agir como ela. Um decreto que eu tenho feito toda manhã é: eu sou a presença, eu sou, agindo, pensando, atuando através deste corpo e desta mente. Porque isso me traz essa consciência de deixar a presença atuar, sabe? E me tira um pouco do ego, me tira, né, desse pensamento egóico. Então, espero que faça sentido, você possa experimentar. A gente ficou muito grande como os outros, né? Mas precisava ser falado tudo isso, era o que eu estava sentindo de transmitir para você aqui essa mensagem. Eu sou Carol Daima, uma alegria partilhar com você tudo isso que a gente está vivenciando aqui com as histórias, né, do livro de ouro de Saint-Germain. Se você gostou e fez sentido, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para os próximos áudios, livros. Estamos chegando quase no final aqui do livro de ouro de Saint-Germain e eu tenho certeza que em breve você vai estar aí, né, acima dessas atividades externas, dessas limitações externas, compreendendo que você é a presença divina atuando, agindo, pensando através deste corpo e desta mente. Um beijo grande e até o nosso próximo áudio vídeo. Fiquem com Deus.